na rádio novamente, subindo os gráficos mágicos para que a gente possa trazer um pouco mais de informação. O que é esse trem aí, Brunão? Fala com a gente. Vamos lá. É o que a Mai comentou em gráfico, né? Esse é o Juros DI vencimento janeiro de 2023, pessoal. Só para rapidamente comentar com vocês. Hoje o mercado pede do BC 13,55, com o petróleo derrocando, tende a se estabilizar. Então há oportunidade. Petróleo abaixo de 110, pessoal, que é o preço-alvo lá para o BC para agosto. Né? Há oportunidade nítida e cristalina de parar nos 13,50, por exemplo. Tá? Agora, se o mercado ganhar, se Brasília intervir, eu não acho que, por mais ruim que seja a intervenção de Brasília, passe de 13,75. Tá? Vai depender muito do petróleo, como a gente comentou ontem. Então, o juros curto, eu não vejo ele conseguindo ir além desse movimento aqui, ó, certo? E aí, fazendo esse movimento, a gente vai mais rápido para os 96 mil pontos. Eu tento trazer esse paralelo para vocês terem noção de quanto que juros pode fazer preço. Tá mais ou menos já dado esses 13,50. Se o petróleo ajudar, para nos 13,50, na minha opinião. Não vai para os 13,75 e eu nem coloco 14. Tá? Não é o meu cenário base, só para trazer que o mercado hoje, com Brasília povoando, aquela coisa toda, não abre mais do que 13,50, tá nos 13,50 ali, tá certo? Não consegue nem ir aos 13,75, por isso que eu acho que a gente deve ter final de ciclo entre um ou outro, mas que não necessariamente vai fazer um super preço. O que vai fazer preço é quanto tempo ele vai parar, vai ficar aí nos 13,75. Aí aos poucos, como foi 2011, 2015, aos poucos a gente vai caindo, aquela bolsa chata de lentidão, tá? Mas com um viés lateral barra queda. VIX, pessoal, hoje é 30, então é dia de terra de ninguém, muita volatilidade. Paulo vai falar. O S&P subiu 1 ou 2 dias, não tenham dúvida. O Paulo aparece na TV, ele ainda está vendendo call e não put. Comentário da Mai, muito importante, opções longas, pessoal. A gente torce bastante, cada vez mais o mercado ganha liquidez de opções longas no Brasil para a gente poder se proteger também, especificamente numa ação YX, não só com BOVA, não só com blue chips. Então, opções longas é realmente algo muito interessante com a maturidade do nosso mercado. O TC aqui ajuda bastante o mercado a ficar bem mais maduro, né? Porque ele é uma ferramenta bem completa de exposição pública, né? A gente vai ganhar mais oportunidades de se proteger via opções, principalmente longas. Curtas é especulação muito forte, mas longas eu acho que faz total sentido, tá? E é uma etapa aí da maturidade da nossa bolsa. Petróleo, pessoal, esse é o gráfico do petróleo, tá cheio de desenho, né? Mas esse é o candle de hoje. Esse é o Sensacional. candle de hoje. Tá? Então, lembrem do 124, que era alvo nosso, lembrem que nós da Conecta, ou pelo menos eu, né? Eu aposto no Biden, eu aposto nos Estados Unidos e não nas commodities, então os caras não perdem nunca, né? Tipo Warren Buffett, nunca aposta contra a América, pessoal. Pois bem, é o primeiro momento em que a América começa a dar um troco aqui. Tá? Então a gente vê dólar forte se fortalecendo, commodities arrefecendo. E olha, sinceramente, tá? É interessante para a China ter minério de ferro caindo, ter o petróleo caindo em um primeiro momento. Então o mundo agradece aqui. Tá? Tudo fica mais barato e deflaciona muito do que está ocasionando essas políticas apertadas. Então pensem que quanto mais rápido as commodities arrefecerem minimamente, pessoal, não quero crise em commodities, em petróleo a 0 ou a 30, como foi lá em 2016, só em 2016 então começou a subir de novo. Tá? Não quero isso, mas uma estabilização de preços, entre aspas, normais, mais linkados com oferta e demanda normal, pós um mundo de lockdown, pós um mundo, né, que convive cada vez mais com um conflito geopolítico muito importante. Tá? Então eu devo ter aí o petróleo abaixo de 100, tá com cara que vem abaixo de 100. Então lá para a reunião de agosto do nosso BC, tá com cara que ele não vai ter muita pressão inflacionária, principalmente do principal vilão, que é o petróleo. E, bom, Petrobras, com o petróleo caindo, pode ser a única petroleira, pessoal, que sobreviva em algum momento, porque vai se tirar um pouquinho do risco fiscal. Muito já está acontecendo, é voucher para o caminhoneiro, é voucher aquilo, aquele outro, mas lei da SA, por exemplo, das SA, não precisa ser modificada se, por exemplo, a gente não tiver, ou tiver, na verdade, um reajuste para baixo. Tá? Então a Petrobras, tomara, a gente tem que torcer que anuncie um reajuste logo para baixo. Tá? A gente torce para isso e que Brasília acalme. Por quê? Porque aí a gente vai ter dólar caindo, com Brasília saindo da precificação do dólar, e o petróleo também. Então a Petrobras, tomara que seja eficiente no reajuste para baixo. É o que vai salvar esse estresse todo de curtíssimo prazo na Bolsa, na minha opinião. Então o petróleo está fazendo
seu trabalho. Eu tenho alvo para ele aqui em 99, mas principalmente em 91 e 88. Torço bastante que vá para lá e que não volte para casa dos 118, para casa dos 120, porque aí pressiona, aí vocês vão ver cada vez mais Brasília fazer preço no nosso dólar para cima e bolsa para baixo. Minério de ferro, assim como Ô, pai, o petróleo. rapidinho. Muita gente perguntando que ainda não entendeu a correlação do petróleo para baixo com o câmbio. Só se você puder fazer esse adendo, Ah, tem sim, bastante sim. comentário a respeito disso. Brunão, caiu o combustível aí, caiu o petróleo. O que eu tenho a ver com as minhas operações de dólar? Com o dólar, né? Muito bem, pessoal. No Morning Call de ontem, deixa eu ver se eu acho aqui, Gui, o nosso gráfico que é emblemático. Vocês da Conecta receberam. Tá? Deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui, dólar trimestre. Eu acho que é esse gráfico aqui que vai me ajudar. Tá? Dólar mês, esse é muito longo. Dólar mês. Esse gráfico aqui, vocês estão vendo na telinha esse gráfico, Gui, com o amarelo e o azul Sim, aí? Beleza. perfeito. Para quem Aumentar aqui também. perguntou, é o seguinte: nós, em julho do ano passado, lembrem bem, começamos a subir muito forte. Tá? Começamos a subir a taxa de juros em março. Então, vou voltar para março de 2021. Esse é o gráfico do dólar que vocês estão vendo, não é da taxa de juros. Mas a nossa taxa de juros começou a subir em março. A Mai deve lembrar bem por trabalhar com isso. Então, o BC começou a subir juros. 2 para 2 e tantinho, tá. O que aconteceu com o dólar em março? Pum, queda. Até quando? Até aqui, ó. Agosto, setembro. O que aconteceu o que ali? PEC dos precatórios. Tá? Então, quando se começou a falar de fiscal, dane-se o BC. O BC continuou subindo juros, inclusive por causa da PEC dos precatórios, e o dólar fez o quê? O oposto. Bom. Quando que o dólar foi parar? Ali em dezembro, quando saiu o número que a gente arrombou, desculpe a palavra, o teto dos gastos. O teto dos gastos morreu, tá? A Faria Lima fez os preços, fez as continhas e parou a subida. E aí voltamos a capitular o quê? Política monetária. O juros estava na casa do chapéu já. E aí o dólar fez o normal, o que a gente espera, tá? Que é juros alto, dólar baixo, tá? Nesse momento aqui, ó, quando que o dólar para de cair? Tá certo? Aqui foi uma queda, na minha opinião, uma parada de queda técnica. Vendeu-se muito. Vamos respirar um pouquinho e voltamos a cair. Respiramos um pouquinho até o nosso alvo, que era os 522. Deu um ruídozinho ali, mas parou e desceu. Quando começou a falar sobre risco fiscal, mesmo cenário daqui, ó, tá? Mesmo cenário daqui, ó. Quando Brasília falou, pô, a gente vai ser bonzinho, voucher aqui, PEC dos combustíveis, ICMS, o teto do ICMS, o que aconteceu com o dólar? Tchau. Tá? Então, mesmo com política monetária dizendo para esse cara ir para baixo, o dólar sobe. Isso aqui é comportamento humano, por isso que eu sempre falo, acho que o Gui também concorda comigo, eu não espero o novo. Eu espero que a história rime, não se repita, mas ela rime. Qual é a rima agora? É o verde. Tá? Aqui no gráfico de vocês, eu joguei logo o amarelo. Joguei logo esse fluxo inteiro do amarelo aqui, tá? Jogando o alvo para o dólar lá em 5,37. Agora você me pergunta, o que o petróleo tem a ver com toda essa história? Muito do risco fiscal hoje, das políticas eleitoreiras que podem ser feitas e já estão sendo feitas hoje, é por causa do petróleo. É por causa do combustível, é por causa da inflação. E aí a Petrobras é só uma fumaça, entendeu? É petróleo, é combustível, é energia, tá? Então, petróleo caindo, eu chuto aqui para vocês que não mais teremos, tá? Esse cenário aqui, ó, certo? Essas três altas, porque foi nitidamente fiscal que fez isso. Na época, a PEC dos precatórios era a causa, tá? Um outro problema ali, o do orçamento. Agora é combustíveis, na minha opinião, que faz o fiscal ser criativo, ser pedalante, vamos assim falar, porque pedalada ficou famoso, ser pedalante. Brasil pedalante, dólar para cima, não importando sua política monetária, certo? Então, não sei se eu expliquei, Gui.